Em 29 de maio de 1453, o imperador Constantino XI acordou sabendo que ia morrer. A cidade mais protegida do mundo, cercada por muralhas que haviam resistido por 1000 anos, estava prestes a cair. Do outro lado dessas muralhas, um sultão de apenas 21 anos comandava o maior exército que a Europa havia visto até então. Seu nome era Mehmed II. E o que ele estava prestes a fazer iria mudar o mundo para sempre. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz. Como um pequeno clã nômade da Anatólia, sem cidade, sem riqueza, sem tradição imperial, chegou até aquele momento? Como esse povo saiu do nada e construiu um império que durou mais de 600 anos, dominando 3 continentes e controlando o destino de milhões de pessoas? Isso é o que vamos investigar hoje, porque a história oficial conta o que aconteceu. Nós vamos descobrir o porquê. Voltemos ao início, e o início é muito mais humilde do que o fim sugere. No final do século XIII, a Anatólia, o território que hoje conhecemos como Turquia, era um mosaico fragmentado. O Império Bizantino, herdeiro de Roma, ainda existia, mas estava gravemente enfraquecido pelas cruzadas, pelas guerras civis e pelo avanço mongol. Nesse vácuo de poder, dezenas de pequenos principados turcos disputavam território e influência. Um deles era tão insignificante que mal aparece nos registros da época. Era o Beylik dos Osmanlios otomanos. Liderado por um chefe chamado Osman I, esse clã controlava uma faixa estreita de terra na fronteira noroeste da Anatólia, sem acesso ao mar, sem grandes cidades, sem recursos extraordinários. Então, qual era a vantagem de Osman? A localização. Seu território fazia fronteira diretamente com o Império Bizantino enfraquecido, enquanto os outros principados guerreavam entre si pelo interior. Osman tinha acesso à fronteira mais lucrativa da região e a sabedoria de explorá-la. Ele não atacou os outros turcos, atacou Bizâncio, conquistou territórios, atraiu guerreiros em busca de glória e saque e construiu uma reputação que crescia a cada vitória. Osman morreu em 1326, possivelmente no mesmo dia em que seu filho Orhan conquistou Bursa, a primeira grande cidade otomana. Era como se o fundador tivesse esperado para ver o sonho realizado antes de partir, e o sonho era apenas o começo. Aqui está o primeiro bastidor que a história oficial raramente explica. Os otomanos cresceram tão rapidamente nos primeiros séculos, não apenas pela força militar, mas pela política de inclusão. Enquanto outros conquistadores destruíam e expulsavam, os otomanos absorviam. Cristãos, judeus, gregos, sérvios, todos podiam servir no exército, na administração, até nos escalões mais altos do governo, desde que fossem leais ao sultão. Essa flexibilidade pragmática foi a argamassa invisível do império. Mas nenhum império sobrevive apenas com diplomacia, e os otomanos construíram uma das máquinas de guerra mais inovadoras da história, com um segredo perturbador no seu núcleo. Conheça o sistema Devshirme, a coleta de sangue. A cada poucos anos, oficiais otomanos percorreram as províncias cristãs dos Balcãs e selecionavam os meninos mais saudáveis, inteligentes e fisicamente capazes entre 8 e 18 anos, das famílias camponesas. Esses meninos eram levados, convertidos ao Islã e submetidos a um treinamento rigoroso por anos. Os mais aptos tornavam-se janízaros, a elite militar do Império, considerada a infantaria mais disciplinada do mundo na época. Os mais inteligentes seguiam para a escola do palácio e podiam chegar a grão-vizires, o equivalente a primeiros ministros. Pense nisso por um momento. Crianças arrancadas das famílias, transformadas nos servidores mais leais e eficazes do sultão, sem família própria, sem lealdade tribal, sem interesse além do império. Os janízaros eram, por design, incapazes de qualquer outra lealdade. Era cruel, era eficiente e funcionou por séculos. Além dos janízaros, os otomanos foram pioneiros no uso de artilharia pesada em escala. Quando Mehmed II planejou a conquista de Constantinopla, contratou um engenheiro húngaro chamado Urbano para construir canhões de um tamanho que o mundo nunca havia visto. O maior deles lançava projéteis de pedra de mais de 50 quilos a distâncias que tornavam as muralhas de Constantinopla, até então consideradas intransponíveis, obsoletas em questão de semanas. Tecnologia, disciplina, inclusão pragmática e crueldade calculada. Essa era a fórmula, e ela estava prestes a produzir seu resultado mais espetacular. Voltemos àquele dia de maio de 1453. O que estava em jogo não era apenas uma cidade. Constantinopla era o símbolo vivo da continuidade de Roma. Suas muralhas triplas haviam resistido a árabes, búlgaros, russos e cruzados. A cidade havia sobrevivido a 23 cercos ao longo de 1000 anos. Para o mundo cristão, ela era praticamente sagrada.
Para Mehmed II, ela era o troféu que transformaria um sultão em imperador e legitimaria os otomanos como os verdadeiros herdeiros do poder universal. O cerco começou em abril. Mehmed posicionou seus canhões e começou a bombardear as muralhas sistematicamente, algo que nenhum atacante havia feito antes com aquela potência. Os defensores, liderados pelo imperador Constantino XI, com apenas 7.000 homens contra um exército de 80.000, reparavam os buracos durante a noite e resistiam durante o dia, por semanas. Aqui está detalhe que os livros raramente mencionam. Mehmed enfrentou uma barreira inesperada. O chifre de ouro, o estuário natural que protegia um lado de Constantinopla, estava bloqueado por uma corrente de ferro que impedia seus navios de entrar. Mehmed fez algo que os defensores consideraram impossível. Mandou construir uma estrada de madeira lubrificada com gordura animal sobre a colina e durante uma noite arrastou 70 navios de guerra por terra, depositando-os do outro lado da corrente. Quando os habitantes da cidade acordaram, havia uma frota otomana dentro do chifre de ouro. O impossível havia acontecido. Na madrugada de 29 de maio, o ataque final começou. O imperador Constantino XI arrancou os emblemas imperiais de sua armadura para não ser reconhecido e mergulhou no combate como soldado comum. Nunca mais foi visto. Seu corpo jamais foi identificado com certeza. O último imperador romano morreu sem que ninguém soubesse exatamente onde. Mehmed entrou em Constantinopla a cavalo e foi diretamente a Hagia Sofia, a maior catedral do mundo cristão. Desceu do cavalo, pegou um punhado de terra e derramou sobre sua própria cabeça em sinal de humildade diante de Deus. Depois ordenou que a catedral fosse convertida em mesquita. O gesto era teatro político de primeira ordem, humildade e triunfo, simultaneamente. Ele tinha 21 anos. A conquista de Constantinopla foi o momento que o mundo viu. Mas o que aconteceu nos bastidores do poder otomano é ainda mais fascinante e perturbador. No auge do Império, que governou de 1520 a 1566, os otomanos controlavam um território de 2 milhões de quilômetros quadrados, do Marrocos ao Golfo Pérsico, dos portões de Viena ao Iêmen, 3 continentes, 25 milhões de pessoas sob um único governo. E Solimão administrava tudo isso a partir do Palácio de Topkapi em Constantinopla, agora rebatizada de Istambul, com uma burocracia de uma sofisticação que a Europa Ocidental levaria séculos para alcançar. Mas aqui está o bastidor mais sombrio do poder otomano: a lei do fratricídio. Quando um novo sultão assumia o trono, era prática estabelecida e legalmente codificada mandar estrangular todos os seus irmãos, com cordas de seda para não derramar sangue real. O sultão Mehmed III, ao ascender ao trono em 1595, mandou executar 19 irmãos, em um único dia, 19 em um dia, com cordas de seda. A lógica era fria: irmãos vivos são pretendentes ao trono e pretendentes ao trono são guerras civis em potencial. O fratricídio era o preço da estabilidade. Mais tarde o sistema foi modificado, os príncipes passaram a ser confinados em apartamentos do palácio chamados de cafés, a gaiola, onde viviam isolados do mundo até serem necessários ou até morrer de velhice. Alguns sultões chegaram ao trono após décadas de confinamento, completamente despreparados para governar. A solução para um problema criou outro. É impossível não se perguntar que tipo de psicologia produz um sistema assim, e a resposta que a história sugere é desconfortável: o mesmo tipo de psicologia que produz impérios. A grandeza e o horror raramente vêm separados. Todo império que sobe e desce, e o declínio otomano é tão instrutivo quanto sua ascensão. O problema não veio de fora, primeiro veio de dentro. Os janízaros, criados para ser a guarda leal do sultão, tornaram-se com o tempo uma força política autônoma. Passaram a interferir na escolha dos sultões, a vetar reformas militares, a defender seus privilégios com mochens. O instrumento de poder tornou-se um obstáculo ao poder. Em 1826, o sultão Mahmud II finalmente os dissolveu num evento que ficou conhecido como o Incidente Auspicioso, um nome irônico para o massacre de milhares de janízaros nas ruas de Istambul. Externamente, o século XIX foi uma agonia prolongada. Os povos balcânicos sérvios, gregos, búlgaros, romenos, um após outro, conquistaram independência. As grandes potências europeias circundavam o império como abutres, cada uma querendo um pedaço. Os europeus chamavam o império otomano de um homem doente da Europa, e o apelido era cruel, mas preciso. A Primeira Guerra Mundial foi o golpe final. Os otomanos escolheram o lado errado e pagaram com o que restava do território.
Em 1922, o último sultão Mehmed V deixou Constantinopla. Osmani fundar seu pequeno clã na fronteira da Anatólia, a história havia completado seu arco. Mas aqui está a pergunta que fica: o que faz um império durar 600 anos? Não é apenas a força militar, não é apenas a riqueza, é a capacidade de reinventar-se, de absorver o diferente, de adaptar instituições, de encontrar novos equilíbrios quando os antigos se esgotam. Os otomanos fizeram isso por séculos. Quando pararam de conseguir, o fim foi questão de tempo. Do pequeno clã de Osman ao maior império do mundo islâmico, de tendas nas estepes da Anatólia ao palácio de Topkapi. De um chefe tribal sem cidade ao sultão que conquistou a cidade mais protegida da história. O Império Otomano não foi um acidente, foi o resultado de escolhas precisas, crueldades calculadas, genialidade política e uma capacidade extraordinária de aprender com os povos que conquistava. E talvez seja isso o verdadeiro legado que deixam, não as fronteiras que desenharam, não as batalhas que venceram, mas a prova de que grandeza raramente nasce onde o mundo espera. Nasce nas margens, nas fronteiras, nos lugares que ninguém ainda está observando. E se inscreve no canal. A chama do saber não apaga sozinha, ela precisa de você para continuar acesa.